Boa noite. Direto lá do Michigan, é lá, ó. Clarissa e Edmilson. Que beleza. Obrigado, tá? Muito obrigado. Faltando um minuto, nós saudamos a todos. Estamos na reunião pública da Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. E essa reunião, após a palestra, com 50 minutos, teremos um momento de visualização terapêutica e irradiação. Nós lembramos da importância de desligar o pensamento com tudo aquilo que ficou lá fora para nos entregar ao trabalho que os espíritos fazem a nosso favor durante a fala. Os nossos convidados de hoje, Clarissa e Edmilson, estão vivendo em Michigan, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. São companheiros ligados ao movimento espírita de Niterói, ao Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, e na Califórnia, ao Grupo Espírita Nosso Lar. Então, nós agradecemos muito a presença desse casal tão querido, que já fazem parte também da Casa de Batuíra, já são participantes efetivos. 19 horas, eu irei fazer a leitura da mensagem do livro Mais Luz, Francisca de Xavier Batuíra, e a Rose vai fazer a prece de abertura. A lição é número 65. Vitórias. Na Terra, muitas vezes, perder é ganhar, tanto quanto em muitos lances da vida. Ante o mundo espiritual, ganhar é perder. Vamos, então, à prece de abertura dos trabalhos. Divino amigo Jesus, mais uma vez, Senhor, nos reunimos sob os auspícios da Casa de Batuíra para estudarmos essa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos esclarece. Te rogamos, Senhor, que possas inspirar ao casal amigo que hoje irá nos esclarecer, que eles possam ser intuídos e que nós possamos ter a nossa capacidade ampliada para apreendermos com mais certeza tudo que ouviremos. Abençoe, Senhor Jesus, a todos nós e a esse momento tão especial que a Casa de Batuíra nos oferece. Fica conosco, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, com muito carinho, eu passo a palavra a Clarissa e ao Edmilson, desejando a todos um excelente trabalho espiritual. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, nós, nesse momento, queremos agradecer ao convite amoroso e fraternal do nosso grandioso amigo Hélio, por nos estar dando a oportunidade de, mais uma vez, interagirmos com esse que é o nosso grupo de coração. O tema de hoje diz respeito a algo muito importante, que desde que a humanidade é humanidade, esse tema tem sido recorrente e exercendo um papel para a evolução do espírito. Portanto, em pensando nas dores da humanidade e refletindo de maneira profunda em torno das nossas necessidades e das dores que o ser humano vem atravessando odiernamente face à pandemia que vem ceifando vidas. Nesse exato momento em que nós estamos aqui
ofertando, nos colocando nessa fileira de trabalho no bem, alguém está sofrendo. Nesse exato momento, existe alguém no leito, se despedindo desta morada terrena. Nesse momento, alguém que recebeu um diagnóstico e que trouxe tristeza, melancolia e dor. Nesse exato momento, uma mãe está clamando por um filho que está na drogadição. Alguém que está sofrendo um processo obsessivo muito forte. Portanto, nós aqui neste momento que teremos, com muito carinho, com muito respeito, vamos falar desse tema que a todo nos afeta. Em algum momento da nossa vida, de nossas vidas, a dor e o sofrimento irá realmente nos visitar. Portanto, é de suma importância que estudemos, que aproveitemos esse espaço para refletir um pouco em torno desse tema. Muito bem. Nesta primeira imagem que vocês estão visualizando, nós observamos uma pedra bruta, um carvão, e ao lado, acima, observamos um diamante. A diferença não é muito grande, porque dentro desta rocha, dentro desse pedaço de pedra bruta, jaz um diamante. E quando nós observamos a sua configuração físico-química, atômica, é questão de uma mudança simples. Um arranjo da natureza dos átomos que, em dado momento, faculta em temperaturas altas o aparecimento dessa pedra excelente, que é o diamante. Não é diferente que nós somos assim, pedra bruta, mas que jaz dentro de nós a luz que vai luzir um dia. Portanto, nós visualizamos, lembramos de um grande espírita, de um homem que dedicou a sua vida, que parte da sua vida foi de sofrimento e dor, por não entender a razão dos seus sofrimentos. Falamos aqui de Zé Jesus Gonçalves, homem que dignificou muito a sua dor e que soube aproveitar as oportunidades que a dor lhe ofertou. Portanto, em algum momento da sua existência, ele escreveu um poema muito interessante que aqui nós vamos falar. Há séculos, num carro de esplendores, minha vida era a angústia de outras vidas. Estraçalhava multidões vencidas, coroado de púrpura e de flores. Depois, a morte, os longos amargores. Depois ainda, a volta a novas lidas. O berço pobre, o manto de feridas, a solidão e os prantos redentores. Volve o rei antigo, um réu que espanta. E o Senhor concede uma lepra santa, para cobrir-me em chagas benfazejas. Mas hoje, livre, enfim, de toda algema, posso saudar a dor justa e suprema. Emissário da luz, bendita sejas. Jesus Gonçalves, biografia de Chico Xavier. Então, nesse poema, a gente retrata o quão o sofrimento
ele veio para dignificar, iluminar uma alma. Uma alma que outrora estava em carros de púrpura, esbanjando riqueza e poder, mas que mal administrado trouxe tormento e dor. E eis então que Deus, da sua sabedoria perfeita, eis que Deus, com seu amor infinito pelos seus filhos, concede a dor como prova ou como mecanismo de crescimento. Aqui cabe um comentário, né, muito interessante sobre a história de Jesus Gonçalves, que realmente foi um grande espírita, na sua última encarnação no Brasil. E para quem não conhece a história dele, ele foi em vidas anteriores, foi um grande tirano chamado Alarico, um visigodo. E ele era um rei muito poderoso, um conquistador. E ele dizimou muitas tribos, muitos povos com as suas conquistas, né? Então foi responsável por grandes tragédias. E depois, já com a sua alma já arrependida, depois de séculos, ele encarna no Brasil e recebe essa expiação, que ele chama de bendita lepra. E a história dele é muito bonita, porque no início ele era muito revoltado, ele não compreendia a razão da sua dor, mas quando ele conhece o Espiritismo, ele aos poucos vai se consolando com essa doutrina e encontra um novo sentido na sua vida, ainda que uma vida de muita dor, de muita solidão, tendo que viver nos leprosários, né, na colônia, não pôde ter uma vida que nós diríamos normal, né, com uma família, mas ele foi uma grande superação e se tornou um grande poeta. Né? A arte foi uma forma de ele sublimar, relativizar o sofrimento. E também foi um amigo de Chico Xavier, né, por correspondências. Eles trocavam cartas. E quando Jesus desencarna, ele envia mensagens através de Chico, já desencarnado e redimido, liberto agora, feliz no mundo espiritual. Então, essa mensagem é já uma psicografia que ele envia após o seu desencarne, após a sua libertação gloriosa. No entanto, temos também muitas mensagens dele em vida, né? Onde ele descreve toda aquela dor e a sua superação. Então, é uma história muito bonita de como a dor libertou essa alma, uma alma, né? E superação. E de superação, exatamente. Excelente. Bem, Jesus refletiu sobre a dor. A dor não passou desapercebido no entendimento de Jesus. Jesus, com seu olhar condoído, com seu olhar magnânimo e com a sua postura altamente empática, referiu também sobre a dor, tem referência sobre a dor, especialmente quando ele nos diz: eu disse essas coisas para que, para em mim, vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Uma mensagem de alento, em que Jesus ali nos alertava em torno de que a nossa passagem pela Terra seria levada de aflições e dores, mas também de superação. E ali também se refere para qualquer um que tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, saber sofrer. O indivíduo que em dado momento chama para si responsabilidade de entender, de administrar o seu sofrimento, a sua dor. Bom, nesse início do nosso estudo, nós gostaríamos de trazer uma reflexão histórica sobre como nós, seres humanos, temos percebido o sofrimento ao longo das eras, ao longo do desenvolvimento da civilização. Então, Joana de Ângeles, no livro Plenitude,
ela traz para nós uma informação muito interessante e que todos nós, de certa forma, também sabemos, né? Que o homem tem se empenhado afanosamente para vencer o sofrimento, que se lhe apresenta como adversário sois. Né? Então, vencer a dor tem sido assim a grande luta da humanidade, né? E há quem diga que a felicidade seria a ausência do sofrimento. Então, isso é algo é uma questão com a qual nós, seres humanos, nos debatemos desde os princípios. E mais ainda, Joana vem dizer que o sofrimento tem sido considerado como uma vingança ou castigo divino e, portanto, credor de execração e ódio. Então, nós trouxemos assim essa imagem aqui do lado para ilustrar como que a cultura, desde os povos antigos, já revela isso, essa crença que nós homens temos, embora errônea, de que a dor seria uma punição. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, né, onde havia a crença do politeísmo, em diversos deuses, era feita essa barganha com os deuses. Minimizar né? o sofrimento. Exato, onde os homens tentavam agradar as diferentes deidades numa tentativa de evitar o sofrimento, né? E realmente se acreditava na fúria dos deuses, como se falava. Então, todo tipo de desdita era porque algum deus estava furioso e se vingando, né? Então, por isso que quando Jesus vem ao mundo, ele traz pela primeira vez esse conceito de que Deus é um Pai. Um Pai, né? Soberanamente, né? Justo, bom, e que não precisa ter essa postura, e que a gente não precisa ter essa postura de medo com relação à perseguição dos deuses, a fúria, né? A raiva, né? Da divindade. Porque até mesmo o povo judeu, embora já acreditasse no Deus único, ainda tinha a prática de tentar agradar ao Deus, né? Ao Deus único, de alguma forma, para evitar os sofrimentos, né? Através de sacrifícios. Então, como isso é uma prática antiga e uma percepção assim histórica, atávica, é algo que por muitas e muitas vidas nós trouxemos herdamos essa herança, né, cultural. E até hoje, é muito comum, se a gente for refletir, a gente ouvir pessoas que perderam a fé, né, e falam assim, poxa, mas se Deus fosse bom, não ia existir sofrimento, ou isso não teria acontecido comigo, né, ou com a pessoa que eu amo. Então, isso mostra como que nós ainda, de certa forma, estamos compartilhando dessa visão da punição, do castigo, né? Atribuindo a dor como uma vingança divina. Esse não entendimento, essa limitação de entendimento com relação às nossas dores e sofrimento, traz sofrimento. Mais à frente a gente vai falar. Mas então, afinal, o que a espiritualidade amiga nos esclarece a esse respeito? Por que nós sofremos? Então, na questão 920 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se o homem pode gozar de completa felicidade na Terra. Eis o nosso sonho de ouro, né? De todos nós. Todo ser humano seria unânime em dizer que busca ser feliz. Nosso maior desejo é a felicidade. E a resposta é categórica da espiritualidade. Que às vezes não me corresponde à nossa expectativa. A nossa expectativa, né? Mas aí Kardec está falando de uma completa felicidade, né? E ele diz, os espíritos dizem que não. Por isso que a vida lhe foi dada ao homem como prova
ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, nós vemos aí que a nossa condição atual, evolutiva, de estarmos encarnados em um mundo de provações e de expiações, ela nos gera essa situação de que não podemos ainda ter a felicidade plena. E a felicidade, ela se apresenta para nós enquanto uma felicidade relativa. Isso. Há momentos que a gente pode gozar da felicidade, mas não dessa felicidade utópica que nós criamos, ou seja, ausência de sofrimento e dor. Quando, na verdade, quando a gente vai estendendo, ampliando o nosso cabedal de conhecimento, entendendo que a prova e a expiação é o mecanismo que a divindade, que a providência divina nos faculta para a gente atingir essa fadada felicidade. Exatamente. E algo que é muito importante para a gente não ficar também com um ponto de vista negativo dessa questão é o final da resposta, né? Que não pode passar desapercebido. A espiritualidade diz que depende de nós a suavização dos nossos males, das nossas dores, e ser tão felizes quanto possível. Então, existe uma felicidade possível, que nós vamos ver mais à frente também, que felicidade possível é essa, e ela depende inteiramente de nós, da nossa vontade e dos nossos melhores esforços, né? Das opções que a gente pode fazer com relação à prática das nossas vidas, tá? A utilização da reencarnação. Isso. E ainda a esse respeito, considerando que a Terra é um mundo de provas e expiações, a gente queria também discutir um pouco esse conceito de provação e expiação, né? Então, em primeiro lugar, a espiritualidade vem nos esclarecer que os sofrimentos podem ser de dois tipos, as provas e as expiações. E algo que é muito importante, eles têm um objetivo comum, que é o objetivo pedagógico, o objetivo da educação, do ensino, do aprendizado para nós. Tanto a provação quanto a expiação sempre tem uma função de promoção espiritual. Isso. Algo que tem para nos ensinar e auxiliar na nossa evolução, no nosso crescimento íntimo. Então, Joana de Ângeles vai dizer que a provação é uma experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do nosso renascimento. Então, são examinadas as nossas possibilidades pelos nossos mentores, pelos espíritos guias que são responsáveis pela nossa encarnação, de acordo já com nossa possibilidade evolutiva e como ela fala com as probabilidades de vitória, são escolhidas então essas situações de prova para a nossa encarnação. E isso pode se apresentar de diversas formas, como tendências, aptidões, limites, dores suportáveis e até alegrias sem exagero, né? Então, são situações que vão ter um teor educativo. E é interessante notar que ela fala também da alegria sem exagero como uma provação. Isso nos faz lembrar, por exemplo, da prova da riqueza. Isso. Né? Que, a princípio, a riqueza não seria um sofrimento em si mesmo. Seria uma alegria, né, sem exagero. Então, a forma que você vai se utilizar daqueles recursos é uma provação, né? Enfim, então, tudo que tem um caráter educativo, porém, que a gente já tenha condições de vencer. Isso. Né, aquela prova. É como o aluno que já está matriculado na escola, fez todo um curso e vai fazer uma prova no final do curso. Tem já a condição de passar, mas vai depender
do aluno. Né? Para ele transpor essas dificuldades, isso é que vai lhe facultar crescimento. Porque não adianta a gente achar que a aprovação não tem uma finalidade. A finalidade é justamente de fazer com que a gente se melhore, se transforme, eduque. Né? No Espiritismo, a tendência que a gente ouve bastante, o verdadeiro espírita é aquele que se aperfeiçoa, aquele que faz esforços contínuos para se aperfeiçoar das duas mais inclinações. Exatamente. E Joana também vai falar sobre o conceito de expiação, né? Já a expiação sendo uma situação imposta, irrecusável. Por quê? Porque é uma espécie de remédio ou cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Então, a expiação, no nosso entendimento, é aquela situação que já não pode esperar, né? Isso. É preciso reparar uma situação do passado, de agravos, de equívocos que trazemos, e aquilo já não pode mais ser postergado. E muitas vezes não é escolhido pelo espírito, por isso que se diz sendo imposto. É interessante, Clarissa, que fala aí da uma medicação eficaz, né? Um remédio justo, um remédio necessário para a gente, muito embora às vezes o remédio amargo que nós temos que sorver, que se utilizar, mas aquilo vai ter uma finalidade importante. E aí o termo que a Joana de Ângeles se utiliza é cirurgia corretiva. Olha só que termo forte, né? Mas é necessário, né? Uma cirurgia corretiva para eliminar, para transformar, para extirpar aquilo que em dado momento faz mal. Então, a providência divina, ela se utiliza desses recursos como mecanismo para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Nos recordamos aí do caso do Jesus Gonçalves, né, que nós citamos como um exemplo clássico de uma expiação, né? Uma situação muito difícil, muito dolorosa, porém tão necessária que depois ele mesmo diz que foi uma bênção. Né? Então, isso é muito comum quando nós, só depois das vezes que desencarnamos, temos assim o nosso olhar espiritual ampliado, e a gente vai perceber então o quanto que as dores que nós vivenciamos foram bênçãos para a nossa evolução, né? Bom, nós trouxemos aqui também algumas reflexões, ainda de Joana de Ângeles, no livro Plenitude, que nós até recomendamos a leitura, que é muito oportuno, trouxemos alguns trechinhos apenas, são reflexões sobre o sofrimento. Então, Joana vem falando sobre Buda, que foi um grande mestre espiritual no Oriente, e Buda, depois de toda aquela história que é muito bem conhecida, que foi um grande iniciado, né? Segundo se conta, uma alma que já estava fazendo um mergulho em si mesmo. E ele se tornou um grande mestre ou iluminado por ter adquirido uma grande evolução espiritual. E uma das grandes conclusões a que Buda chegou é que a única função da vida humana é a luta pela vitória sobre o sofrimento, né? E que empenhar-se em superá-lo deveria ser a constante preocupação do homem. Porém, aqui cabe que a gente notar que esse empenhar-se em superar o sofrimento não seria assim a gente querer fugir da nossa realidade temporária de estarmos nesse mundo de provas e expiações, mas buscarmos os meios de nos libertarmos da necessidade ainda da dor pelo nosso estado evolutivo. Então, Buda estabelece o que foi chamado de as 4 nobres verdades, onde ele fala sobre o sofrimento, as origens do sofrimento, a cessação do sofrimento e os caminhos para essa libertação.
que é o que ele diria, então, que deveria ser a nossa grande busca espiritual, essa libertação do sofrimento, que nós espíritas sabemos que estamos fadados a isso com o nosso progresso, né? A ter cada vez mais plenitude e felicidade interior à medida que evoluímos. Então, é interessante que, segundo as reflexões de Buda, haveria 3 formas básicas do sofrimento: o chamado sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência das coisas e o sofrimento resultante dos condicionamentos. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um deles para a nossa reflexão. Isso. E se tratando do sofrimento, é algo assim muito interessante a gente refletir. A Joana vem nos acentuar e nos esclarecer que é o resultado das aflições que ele mesmo proporciona. Nós sofremos pelo fato da gente criar essas situações. O sofrimento ele chega em nossas vidas pelo fato de nós estarmos criando essas situações. A gente aguça o sofrimento, a gente não tem entendimento profundo sobre a importância daquilo, e a gente agrava o sofrimento. E a gente vê que na própria questão das provas e expiações, há uma questão da gente, às vezes, viver uma situação de muita dor e se revoltar diante daquela situação. E não saber lidar com as consequências daquilo, os efeitos daquilo em nossas vidas. Então a gente sofre muito e a gente aguça esse sofrimento. E muitas das vezes, a Joana acrescenta que a dor macera os sentimentos. A dor macera os sentimentos. Muitas das vezes as pessoas não sabem lidar com essas situações, que é terrível às vezes. A gente às vezes não está aqui achando que é fácil lidar com o sofrimento. Às vezes a dor, né, dependendo da estrutura emocional, psíquica daquele indivíduo, é muito dolorosa mesmo. É difícil de administrar. E que muitas vezes desencoraja as estruturas psicológicas, as defesas. As pessoas abrem, nós abrimos as nossas defesas para lidar com as situações. E afeta a nossa autoestima, afeta a nossa maneira de lidar com as situações. Infelicita, leva a conclusões falsas, estimula muitas das vezes os estados de exaltação emocional ou a depressão, conforme a estrutura íntima de cada indivíduo. Então, a dor, quando nos visita, o sofrimento, quando abala a nossa estrutura, muitas das vezes acarreta, né, numa depressão profunda. Acarreta em uma mudança, um bloqueio com relação às questões que a vida nos oferta. Mexe com a nossa estrutura íntima, nosso psiquismo. Bom, o segundo tipo de sofrimento, segundo Buda, seria o sofrimento da impermanência das coisas. E isso ficou até conhecido como aquela famosa frase: tudo é impermanente. Estado de permanência. Certo? Como o conceito de impermanência sendo de que as coisas são passageiras, não tem, as coisas materiais não têm uma duração eterna. Tudo passa, tudo se desfaz, tudo se transforma, tudo é impermanente, em se tratando da nossa realidade da vida na Terra. E isso gera também um sofrimento, né? Então, por quê? Porque, segundo Joana, a maioria das dores vem da forma incorreta pela qual a vida é encarada. Então, isso é muito interessante. Quanto mais valor nós atribuímos às coisas materiais, e quando falamos de coisas materiais, não são só os bens materiais, mas tudo que está relacionado com a nossa vida na Terra, com a nossa posição social, enfim, com o corpo, e até mesmo nossos laços afetivos,
aos quais nós naturalmente nos apegamos, aos entes queridos, né? Então, tudo aquilo que tem um caráter transitório e se tratando da nossa realidade humana, quando nós encaramos do ponto de vista do apego, nós sofremos. Então, por isso que Joana diz que a forma incorreta de nós vermos a vida traz sofrimento, né? E por isso que a doutrina espírita, ela nos auxilia muito nesse sentido, porque está sempre vindo nos lembrar e ampliar o nosso entendimento sobre a realidade passageira da vida e que nós devemos estar sempre focando nos valores do espírito. Como Jesus até fala, né? São os tesouros que não podem ser roubados, né? Pelos ladrões, que não podem ser ruídos pela traça. Então, são aquelas virtudes que vamos desenvolvendo na nossa alma. Isso nunca se perderá. Excelente. Né? Mas que a maioria das pessoas tem um maior ou menor grau de sofrimento em função do apego e da valorização sobre as coisas da Terra. Muito bem, Clarissa. Ainda acrescentando um dado sobre o sofrimento, do sofrimento, a questão que envolve também o perdão. Porque, às vezes, a gente, em vivendo frustrações, em vivendo mágoas, ressentimentos, muitas das vezes a gente paralisa a nossa existência, a nossa vida, porque aquela emoção ela fica ali paralisada numa instância relacional e que aquilo traz angústia, dor e atraso. Nesses romances que nós lemos, espíritas, a gente vê assim como é que uma atitude, um gesto, deixa as pessoas, o espírito ali vinculado a uma série de questões que aquilo vai vir vidas e mais vidas, sucessões de reencarnações, as pessoas, os espíritos ficam vinculados naquela relação de ódio, odienta, de perseguição, de mágoa, de ódio, quando na verdade perdoar seria assim, um mecanismo altamente eficaz no sentido de fazer com que o indivíduo se liberte daquela situação odienta, das vinculações energéticas, psíquicas, fortemente trazendo sofrimentos profundos para o indivíduo. Portanto, quando o indivíduo perdoa, ele não quer dizer que aquele indivíduo que errou, que cometeu a falta, ele está imune de responsabilidade. Pelo contrário, ele vai ter que responder, vai ter que corrigir esse ato, corrigir essa falta cometida. Mas o importante é que o indivíduo, quando perdoa, ele está se libertando desse sofrimento. Ele está saindo daquela esfera de dor psíquica forte, muitas vezes trazendo consequências nefastas para a evolução do espírito. Exatamente. Bem, e aí tem uma questão muito interessante que fala do sofrimento resultante de condicionamento. Isso talvez seja algo muito importante para nós. E a consequência disso é que abarca a educação incorreta, muitas das vezes a forma no qual o indivíduo é educado em sua infância gera traumas, gera inibições, gera comportamento ineficaz. Como também a convivência social, dependendo do grupo que se convive, traz também consequências ruins. E que isso acarreta como fala que propicia agregados físicos e mentais contaminados. O indivíduo ele fica envolto em conceitos, em crenças, em comportamentos altamente ineficazes para a sua vida mental e espiritual. A contaminação que ele fala, que a Joana fala, a contaminação psíquica e física derivada dos condicionamentos doentios dos grupos sociais e dos indivíduos, comportamentos
que envolve bebida, drogadição, envolve comportamento viciosos, menos dignos, e que isso também é gerador de sofrimento, e que há situações que poderiam ser evitadas, já que a espiritualidade sempre nos alerta para a gente pensar inicialmente nos nossos atos, porque aquilo terá consequência. Então, há momentos que a gente tem que desenvolver o bom senso para ver se será que vale a pena adotar como modus operandi, como modo relacional, esse tipo de comportamento. Há situações que as pessoas se felicitam tanto, mas que poderiam ser evitados. Há sofrimentos que podem ser evitados a partir do momento da utilização do bom senso. E a Joana ainda acrescenta a irradiação mórbida de uma pessoa enviando para outra energia negativa. E aí a gente vê as vinculações de obsessão de encarnado para encarnado, a inveja, o ciúme. Isso tudo termina por contaminá-lo, caso essa não possui fatores defensivos. As pessoas, às vezes, quando não estão preparadas para lidar com a situação, ela vai abarcando a crença, a projeção que outro faz sobre as nossas mentes, sobre o nosso comportamento, sobre as nossas vidas. Isso tudo, quando nós não temos uma razão, né, uma visão aquilatada sobre como nós devemos nos comportar, é gerador de situações de comprometimento e de dor. Uhum. Eu gostaria também de comentar essa questão do sofrimento resultante do condicionamento. Aqui os psicólogos, os sociólogos, né, os educadores compreendem assim, com muita propriedade o que Joana quer dizer. Porque, de fato, nós não temos dimensão do quanto que a educação incorreta, seja ela do berço, né, em função das limitações naturais dos pais quanto educadores, dos familiares, e também da própria sociedade, porque a nossa sociedade vai evoluindo aos poucos nos seus conceitos, com as suas leis. Então, nós teríamos 1000 exemplos para dar a respeito do quanto que a educação correta ela é prejudicial e traz a dor, né? Então, por exemplo, na época da escravidão, né, que a escravidão era tida como algo natural, digamos assim, e aquilo era uma educação difundida na sociedade, né? Poderíamos falar de tantas outras questões como preconceito racial e enfim de gênero, né? E tantas outras questões, assim como aquelas que estão dentro do nosso lar também, né? As superstições religiosas, ou enfim, os conceitos que são gerados, conceitos errôneos nas crianças, no psiquismo infantil. E tudo isso, a melhor forma da gente se libertando desses condicionamentos é através dessa busca da nossa evolução e do autoconhecimento. Não? Uhum. Pode falar. Bom, Joana então completa esse conceito sobre o sofrimento como sendo essencialmente uma doença da alma. Né? Então ela vai dizer para a gente que o sofrimento pode e deve ser considerado uma doença da alma. Por quê? Porque todos nós que sofremos de alguma forma estamos ainda na condição de espíritos que estão nos prendendo de alguma forma às sensações, né? Então as paixões, seja no passado, em outras vidas, seja no presente. Então, o apego às nossas vicissitudes traz o sofrimento. Por quê? Porque fazemos escolhas, né, e ações que produzem desequilíbrio. Então, dessa forma, Joana conclui que, ao contrário do que a humanidade tem acreditado desde há muito, o sofrimento não é imposto por Deus. Então, não é um castigo divino.
não é uma vingança dos deuses, porém, é uma eleição de cada criatura. Então, é uma escolha em função do nosso livre-arbítrio, né? Em função das escolhas que nós temos feito ao longo dos tempos. E, enfim, isso é um conceito libertador, porque da mesma forma que nós temos escolhido a dor, podemos escolher também o amor, a felicidade, a plenitude, né? Então nós temos esse poder, digamos assim, de mudar essa nossa rota espiritual, esse nosso destino. Excelente. A dor, porém, não é a punição. E o papel da dor, ele exerce uma função muito importante. Antes, revela um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Talvez isso é um paradigma. Entender isso numa perspectiva mais ampla, eu acho que traz alívio e felicidade para a gente, né? A semelhança de um buril agindo sobre uma pedra bruta, lapidando. Imagina, essa imagem é tão interessante, porque Volta ao carvão e o diamante, né? O exercício, o sofrimento trazendo o burilamento, quer dizer, trazendo uma função prática para o espírito, para a sua evolução. Mais uma vez, a dor não pode ser encarada e percebida como um castigo. Então, quando a gente muda essa perspectiva atávica de que dor é castigo, a dor é a punição, a expiação é que abre o sentimento, o arrependimento, né? Ou seja, quando a gente sofre aquele embate, tudo vai trazendo o espírito uma necessidade de melhoria, de transformação. Quantas e quantas vezes a gente tem exemplos variados de pessoas que passaram um processo de dor muito forte e quando elas superam, passam por aquele momento, é uma sensação de alívio, traz uma nova perspectiva, uma reflexão sobre a vida, uma nova prática. Isso é altamente eficaz para o espírito quando entende a dor nessa perspectiva. E ainda o bem e o mal sofrer. Jesus, ele nos alerta nas bem-aventuranças, especialmente nos bem-aventurados aflitos, da necessidade do saber sofrer, do bem sofrer, né? Não basta apenas sofrer, você tem que saber sofrer, saber se utilizar daquela situação como mecanismo de desenvolver perseverança, firmeza, de provar a nossa fé com relação àquilo que efetivamente vai nos trazer libertação. E existem os recursos, para a gente finalizar, os recursos terapêuticos para lidar com a dor. Há pessoas que reclamam muito. Nós, muitas das vezes, dependendo da situação que nós vivenciamos de dor, é muito difícil lidar com a dor, especialmente quando a gente não está instrumentalizado, capacitado para perceber isso. E a espiritualidade nos orienta para algo muito importante, e aí traz a prece como mecanismo altamente eficaz, que através da prece a espiritualidade nos fala que a gente pode desenvolver resignação, coragem, perseverança, fé. A prece tem sido, e aí o Grupo Batuíra desenvolve um trabalho excelente na irradiação, como mecanismo terapêutico para aliviar, para possibilitar, para criar estados, recursos e defesas para nós, para lidar melhor com as situações. A meditação enquanto mecanismo de você se autoconhecer, de autoconhecimento, de você desenvolver estratégias amorosas, de acostumar a mente a situar numa outra esfera, se não é essa que nós estamos acostumados. A meditação educa o espírito a pensar de forma mais eficaz. A leitura edificante,
que faz com que a gente mude e transforme o nosso padrão mental, espiritual, psicológico, que sai da esfera da boa ideia, que edifica, que transforma, que alivia, que traz novas informações. Além disso, em situações difíceis, obviamente que o indivíduo tem que buscar um apoio terapêutico, de orientação técnica, para saber lidar com determinadas emoções, que muitas das vezes se torna muito difícil. O apoio médico e, quiçá, também o apoio de remédios, através da terapia médica, que o indivíduo, às vezes, precisa saber, e não sabendo lidar com aquela situação, ele precisa recorrer. Então, a gente não pode nunca desconsiderar a psicoterapia e a ação médica, no sentido de poder proporcionar ao indivíduo recursos suficientes para eliminar ou aliviar a dor. E o diálogo fraterno, o bate-papo amigo, aquela conversa amena, aquilo que você se coloca em prática para ouvir a dor do outro. E quando o indivíduo está passando por uma dor, nada melhor do que aquele amigo que chega para conversar, para abrir o coração. Bezerra de Menezes fala que a conversa triste com os tristes deixa os tristes mais tristes. Então, imagina o indivíduo falar que está com uma dor, também estou com dor. Chora, o indivíduo também chora. Na verdade, nesse momento, nós temos que abarcar o indivíduo, saber o como nós podemos ajudar, o como nós podemos amparar, o como nós podemos ser amigos diletos. Bem, só para encerrar, já passamos de 1 minuto, não sei se todos conhecem essa mensagem da Alta de Souza, que é a mensagem fraterna, que é uma música, mas esse poema é de rara beleza e nós gostaríamos de cantar rapidinho. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. No meu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde, te mesmo e te esclarece. Com a força eterna da consolação, compreenderás a dor que te domina. Sob a linguagem pura e peregrina, a voz de Deus em luz de redenção, a voz de Deus em luz de redenção. Muita paz. Muito obrigado ao casal, Clarissa e Edmilson, com tanto carinho trouxeram a palavra de consolo, de esclarecimento para essa noite. Eu convido a nossa Rose para o encaminhamento final, para a irradiação e para a visualização terapêutica e visualização. Vamos então todos juntos agora orar. Muito obrigado.
Vamos orar. Envolvidos, então, por essas vibrações amorosas, as palavras que ouvimos, vamos nos dirigir à Câmara de Passes. À porta, o querido benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes, nos aguarda, nos envolve em seu abraço fraterno e nos diz para confiarmos em Deus. Somos levados a sentar no lugar adequado para o passe e a equipe que se coloca à nossa frente dá início com a prece que o querido amigo Dr. Bezerra de Menezes faz em benefício de todos nós. O querido amigo roga a Deus que todos nós, trabalhadores da última hora, possamos estar com o coração aberto, com a mente em ligação com o plano superior, para caminharmos com paz, com harmonia, oferecendo aos demais irmãos o exemplo maior da nossa fé no Pai de amor. Terminado o passe, recebemos a água magnetizada e logo em seguida unimos os nossos pensamentos e corações para fazermos a nossa irradiação. Rogamos ao Deus de amor, a esse Pai de infinita misericórdia, que tenha piedade da nossa humanidade, que possa atender a cada irmão que sofre, que chora, que está enfraquecido por esse momento difícil que a Terra está passando. Pedimos também ao Senhor que atenda a todos os nomes dos nossos irmãos, ou a todos os irmãos cujos nomes se encontram em nossas pastas das reuniões mediúnicas, nas pastas da fluidoterapia, a todos os nossos irmãos que estão inscritos na nossa casa de Batuíra, encarnados e desencarnados, para que todos nesse momento possam receber as bênçãos da saúde e da paz. Rogamos a Deus que abençoe esse casal tão amoroso, que nos felicitou com essas belas explicações, e pedimos a Ele que nos assista, que nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos imensamente os 78 participantes desse nosso trabalho de hoje à noite. Agradecemos mais uma vez a esse casal tão querido, Clarice e Edmilson, com tanto carinho vieram, disponibilizaram o seu tempo para estar conosco aqui. Que Deus os abençoe nessa missão aí junto à América do Norte, que possam ter possibilidade de abrir um foco de luz aí para levar a doutrina espírita a esses corações tão sequiosos. Nós também agradecemos a todos que participaram desse nosso trabalho, dessa noite, e temos a certeza de que teremos paz na nossa noite. E eu rogo a Deus que abençoe o seu lar, a sua família, te dando muita saúde. Muito obrigado a todos pela presença.